Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje vamos falar sobre o poema Fala a Comarca do Rio das Mortes. Este é o vídeo de número 83 aqui do canal Valquíria Online sobre este livro. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, eu sou Valquíria. O tempo passou e a cidade de São José del Rei, palco de alguns episódios marcantes da nossa história relacionados à Inconfidência Mineira, está em ruínas. O texto, diante daqueles locais envelhecidos, pergunta pelo seu passado resplandecente. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos acompanhar a leitura e a compreensão do texto. Onde o gado que passia, e onde os campos, e onde as searas, onde a maçã reluzente ao claro sol que a dourava, onde as crespas águas finas, cheias de antigas palavras, onde o trigo, onde o centeio na planície devastada, onde o girassol redondo que na cerca se inclinava, mesmo as pedras das montanhas parecem podres e gastas. As casas estão caindo muito tristes, abraçadas. As cores estão chorando suas paredes tão fracas e as portas sem dobradiças e as janelas sem vidraças. O texto inicia-se com onde o gado que passia. Passia significa pastava e continua perguntando pelos campos, pelas searas que são campos de terras cultivadas, onde a maçã reluzente ao claro sol que a dourava. Você nota a elipse do verbo estar depois do advérbio interrogativo onde. Onde as crespas águas finas, cheias de antigas palavras, deveria ser onde estão as crespas águas finas. Essa ausência do verbo pode representar que ali, naquele lugar, está faltando algo. O lugar está diferente. E as perguntas continuam buscando saber do trigo, do centeio. Agora havia ali só uma planície devastada. E onde o girassol redondo que na cerca se inclinava? Tudo mudou. Mesmo as pedras das montanhas parecem podres e gastas. As casas estão caindo, muito tristes, abraçadas. Percebe que há uma personificação do ambiente, casas tristes e abraçadas. A pintura das paredes das casas vai ficando manchada com o escorrer das chuvas, por isso as cores estão chorando suas paredes tão fracas, e as portas sem dobradiças, e as janelas sem vidraças. Já desprendidos do tempo, assomam pelas sacadas que oscilam soltas ao vento, velhos de nublosas barbas. Não se sabe se estão vivos ou se apenas são fantasmas. Já são pessoas sem nome, quase sem corpo nem alma. As ruas vão se arrastando, extremamente cansadas, com suas saias escuras todas de lama na barra. Ai, que lenta morte a sua, lenta, deserta e humilhada. Um céu de azul silencioso, muito longe bate as asas. A população é de pessoas tão idosas, com aquela expressão que os homens já despendidos do tempo carregam. O sentido de despendidos aqui é de gastos. Os homens, já gastos pelo tempo, carregam consigo nublosas barbas. Nublosa é nubladas, são barbas brancas que parecem nuvens. Esses homens assomam, aparecem pelas sacadas, igualmente velhas, que oscilam soltas ao vento. Não se sabe se estão vivos ou se apenas são fantasmas. Já são pessoas sem nome, quase sem corpo nem alma. Por ali é tudo ruína. A aparência cansada, descuidada do calçamento, em péssimo estado de conservação, aparece nas ruas que vão se arrastando extremamente cansadas, com suas saias escuras todas de lama na barra.
Isso mostra ruas de terra. Ai, que lenta morte a sua, lenta, deserta e humilhada. Um céu de azul silencioso, muito longe, bate as asas. O céu parece estar longe daquele lugar. Onde os canteiros de flores e as fontes que os refrescavam, onde as donas que subiam para a missa estas escadas, onde os cavalos que vinham por estas verdes estradas, onde o vigário Toledo com seus vários camaradas, e as cadeiras de Cabiúna que se viam nesta sala, e os seus brilhantes damascos de ramagens encarnadas, onde as festas, onde os vinhos, onde as temerárias falas? Qual de nós vai ser rainha? E qual de nós vai ser papa? Onde o brilho dos fagotes? Onde as famosas bravatas? As perguntas continuam a buscar o passado. Onde os canteiros de flores e as fontes que os refrescavam? As donas que subiam para a missa essas escadas? Os cavalos que vinham por essas verdes estradas? Aí, pergunta-se pelo vigário Toledo com seus vários camaradas. Carlos Correia de Toledo era sargento-mor da cavalaria. Tornou-se padre e envolveu-se com a Inconfidência Mineira, sendo preso no dia 24 de setembro de 1789. O poema não só menciona seus camaradas, mas também seu estilo de vida luxuoso. E as cadeiras de Cabiúna que se viam nessa sala? Cabiúna é um tipo de madeira. E os seus brilhantes damascos de ramagens encarnadas eram um tecido, damasco era um tecido bordado de seda com ramos de flores aqui vermelhas, né? As festas, cadê as festas daquele tempo, os vinhos, a vida social, as temerárias falas? Se o vigário e seus companheiros eram inconfidentes, muitas de suas falas eram consideradas perigosas pela coroa portuguesa. Nos autos da devassa consta, no depoimento de um senhor nomeado Basílio Brito, o relato de um episódio ocorrido numa festa de batizado. Era a festa do batizado do filho de Alvarenga Peixoto, também inconfidente, advogado, poeta do arcadismo. Alguém disse que essa capitania era um formidável império, ao que o vigário Toledo brincou dizendo: eu sou o pontífice, o papa ou o bispo. Alvarenga imediatamente acrescenta: pois eu serei rei, e Dona Bárbara Eliodora, sua esposa, a rainha. Os versos retomam essa conversa. Qual de nós vai ser rainha? E qual de nós vai ser papa? E perguntam novamente, os versos: onde o brilho dos fagotes? Fagote é um instrumento de sopro. Onde as famosas bravatas, aquela conversa presunçosa, que eles estavam levando ali naquela brincadeira ao som de fagotes, A música também tocava ali nas festas. Onde os lábios que sorriam? Onde os olhos que miravam as pinturas destes tetos, agora quase apagadas? Dona Bárbara Eliodora, falai, quem vos escutara, dizei-me do norte estrela onde assistem vossas mágoas. Vinde, coronéis, doutores, com vossas finas casacas, respirai que já vai longe a vossa vida passada. Falai de leis e de versos e de pastores da Arcádia. Mas que fizeram das mesas onde outrora se jogava? Livros de França e Inglaterra, por onde será que os guardam? O poema continua perguntando pelo passado. Onde os lábios que sorriam, os olhos que miravam as pinturas destes tetos agora quase apagadas? Dona Bárbara Eliodora fala. Quem vos escutara? Esse escutar aqui tem o valor de escutaria. É como se o eu poético estivesse disposto a ouvir o que ela tem a dizer. Dizei-me do norte estrela, onde assistem, onde moram vossas mágoas. Alvarenga Peixoto, em seus poemas Árcades, imortalizou sua esposa Bárbara Eliodora com o qualificativo do norte estrela. Bárbara bela do norte estrela, que o meu destino sabes guiar, de ti ausente, triste,
somente as horas passam a suspirar. O poema evoca aquelas personagens antigas a reaparecerem e falarem como outrora. Vinde, coronéis, doutores, com vossas finas casacas, respirai que já vai longe a vossa vida passada. Cerca de 200 anos, né? Desde a Conjuração Mineira até o tempo em que Cecília Meirelles foi visitar aquela região. E o eu poemático dirige-se àquelas personagens dizendo: falai de leis e de versos e de pastores da Arcádia, mas que fizeram das mesas onde outrora se jogava livros de França e Inglaterra? Por onde será que os guardam? Quem falou de povos livres? Quem falou de gente escrava? A Gazeta de Lisboa pelo vento foi rasgada. Cantai, pássaros das sombras, sobre as esvaídas lavras. Cantai que a noite se apressa pelas montanhas esparsas e acendem os vagalumes suas leves luminárias para imponderáveis festas nas solidões desdobradas. Onde, ó santos, vossos olhos por esta igreja encantada, com paredes de ouro puro e longas franjas de lágrimas? As ideias revolucionárias do iluminismo francês influenciaram nossos inconfidentes. Por isso o texto pergunta: quem falou de povos livres? Quem falou de gente escrava? A Gazeta de Lisboa era um órgão oficial da corte e do governo, mas começou a apoiar as mesmas ideias. Aplaudia, por exemplo, a queda da Bastilha e foi severamente censurada. O poema alude a esse fato. A Gazeta de Lisboa pelo vento foi rasgada. Assim como o eu poemático evocou as personagens a ressurgirem, também tenta persuadir os pássaros lá do passado a cantarem. Cantai, pássaros da sombra, sobre as esvaídas lavras, cantai que a noite se apressa pelas montanhas esparsas e acendem os vagalumes, leves luminárias, para imponderáveis festas. Imponderável é aquilo que não se pode tocar. Nas solidões desdobradas é como se aquelas festas continuassem. Aí na igreja o eu pergunta aos santos: onde estão, santos, vossos olhos por essa igreja encantada, com paredes de ouro puro e longas franjas de lágrimas? Era de seda vermelha o sobrecéu que o velava, no seu catre com pinturas de cabeceira dourada, dormia o padre Toledo. A mesma fonte cantava, o céu tinha a mesma lua, grande coroa de prata, há 2 séculos dormia, há 2 séculos sonhava. Olhos de ler o evangelho pelas minas se alongavam, mãos de tocar sacrifícios desciam pelas gupiaras, rios de ouro e de diamante de seus ombros deslizavam. Que era paulista soberbo, paulista de grande raça, maçom conforme o seu tempo e a alegoria pintara das leis dos 5 sentidos nos tetos de sua casa. Era de seda vermelha o sobrecéu, ou dossel, sabe o que é, né? É aquele tecido com que se cobriam aquelas camas antigas. Então, era de seda vermelha o sobrecéu que o velava. Velava quem? O padre Toledo. Percebemos um pouco do estilo de vida do nosso vigário inconfidente. No seu catre, que é cama, com pinturas de cabeceira dourada, dormia o padre Toledo. Gente, tanto tempo depois ainda existia a fonte. A mesma fonte cantava. O céu tinha a mesma lua, grande coroa de prata. Há 2 séculos dormia ali o padre. Há 2 séculos sonhava. Olhos de ler o evangelho pelas minas se alongavam, quer dizer, aqueles olhos que liam o evangelho também se alongavam, se estendiam pelas minas, observavam a realidade local. Mãos de tocar sacrifícios desciam pelas gupiaras, que são aqueles depósitos de cascalho em local elevado, acima do nível máximo das águas, semelhante àquelas barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho.
Então, as mãos do padre desciam pelas gupiaras, rios de ouro e diamante de seus ombros deslizavam. Que era paulista, soberbo, orgulhoso. Padre Toledo era da região de Taubaté, da capitania de São Paulo, de grande raça, então ele era orgulhoso, era maçom, que se escrevia naquele tempo mação, conforme o seu tempo. E a alegoria pintara das leis dos 5 sentidos nos tetos de sua casa. Era uma réplica da pintura Alegoria dos 5 Sentidos, de 1668, do pintor barroco holandês Gerard de Larreysse. Dormia o padre Toledo, que negros vultos cortaram seus grandes sonhos altivos, quando neles cavalgava de cruz de Cristo no peito e armas debaixo da capa. Nos seus altares os santos pensativos o esperavam. Onde estão seus vastos sonhos, ó cidade abandonada? De onde vinham? Para onde iam? Por onde foi que passaram? Dormia o padre Toledo. Era culto, parecia levar a vida de um fazendeiro, minerador. Vivia em um ambiente luxuoso, com vida social intensa. Parecia até um homem de vida dupla. Dormia, mas foi preso como inconfidente. Que negros vultos cortaram seus grandes sonhos altivos quando nesses sonhos, cavalgava de cruz de Cristo no peito, como padre que era, e armas debaixo da capa, como o sargento-mor que tinha sido, o padre revolucionário que era, indivíduo entre a vida de preocupações mundanas e a vida eclesiástica. Nos seus altares, os santos pensativos o esperavam. Onde estão seus vastos sonhos, ó cidade abandonada? Aí, voltando para o ambiente em ruínas. De onde vinham aqueles sonhos? Para onde iam? Por onde foi que passaram? Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 75 ou de Dona Bárbara Eliodora. Espero você!